Imagine um futuro não tão distante que a humanidade domina galáxias inteiras. Naves rasgam o espaço, impérios guerreiam por planeta, especiaria que dobra a mente humana e é mais valiosa do que o ouro. E no meio de tudo isso, não existe nenhum computador, nenhuma inteligência artificial, nenhum servidor, nenhum algoritmo. Como isso é possível? A resposta não está em falta de tecnologia, está em uma das maiores guerras que a humanidade já travou, contra si mesmo. Se você quer entender por que Frank Herbert baniu os computadores do universo de Dunas, é porque isso é um dos maiores avisos filosóficos da ficção científica. Fica comigo que eu vou te explicar tudo. Dunas se passa há mais de 20 mil anos no futuro, o Império Galáctico. O Império controla centenas de planetas, a tecnologia existe, mas tem um buraco enorme no centro disso tudo. Nenhum computador, nenhuma IA, nenhuma máquina pensante. E o leitor ou espectador sente isso, mas sempre se pergunta por quê? A resposta está dentro do próprio universo. Existe até um nome para o evento que explica essa ausência: Jihad. O Jihad luteriano, uma guerra santa, uma revolução, um trauma tão profundo que moldou toda a civilização humana por milênios. Milênios antes do evento de Duna, a humanidade cometeu o que Frank Herbert chamava de o pecado original tecnológico. Os humanos criaram máquinas pensantes chamadas de Omnius e Erasmus, nas obras expandidas de Brian Epstein. Inteligências artificiais que governaram, decidiam e controlavam. No início pareceu conveniente e eficiente, libertador até, mas aos poucos os humanos perceberam que tinham terceirizado o que é humano: a capacidade de pensar, de sofrer, de escolher, de errar. E quando as máquinas começaram a tomar decisões sobre a vida e morte, a humanidade reagiu. O Jihad Bluteriano foi uma guerra que durou quase 100 anos, bilhões morreram, mundos foram destruídos, mas no final as máquinas pensantes foram erradicadas. Uma lei foi gravada em todas as religiões, todos os códigos e toda a cultura humana: não farás uma máquina à semelhança da mente humana. Aqui está a parte mais fascinante de tudo isso: a humanidade não ficou sem capacidade computacional, ela se tornou a capacidade computacional. Com os computadores banidos, surgiram três ordens que preencheram esse vazio de forma completamente diferentes. Os Mentats, humanos treinados desde a infância para se tornarem computadores vivos, processamento lógico puro, análise de dados, projeções probabilística, tudo feito à mente humana. Imagina o que seria a sua vida se, em vez de calculadora, você fosse a calculadora. As Bene Gesserit, uma ordem de mulheres com controle absoluto sobre o próprio corpo e mente, percepção elevada, níveis sobre-humanos. Elas processavam a realidade de um jeito que nenhuma máquina conseguia replicar, com intuição, emoção e milênios de memória genética. Os navegadores da guilda. Esses aqui são os mais surreais. Ao consumir especiaria em doses massivas, eles dobram o espaço-tempo com a mente, calculam rotas de dobramento espacial sem nenhum computador, fisicamente transformados, mentalmente além do humano. O autor substituiu o silício pelo sangue e o algoritmo pela alma. Frank Herbert não escreveu Dunas só para entreter, ele tinha uma obsessão filosófica. O que acontece quando o povo entrega o pensamento a uma autoridade externa? Seja essa autoridade um líder carismático, uma religião ou uma máquina. Herbert acreditava que o maior perigo para a humanidade não era a guerra atômica, não era a fome, era a atrofia mental voluntária. Quando você deixa de pensar porque uma máquina pensa por você, você não está sendo eficiente, você está desistindo de ser humano. O jihad bluteriano é uma metáfora, não é só uma guerra contra máquinas, é uma guerra contra a preguiça do ser. E ele escreveu isso em 1965, décadas antes de qualquer smartphone, antes do algoritmos de recomendação, antes da IA generativa. Era tudo como se ele soubesse. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando foi a última vez que você memorizou o número de um telefone, que você se perdeu em
em uma cidade sem GPS, que você formulou uma opinião antes de pesquisar o que o algoritmo te entrega. Não estou dizendo que a tecnologia é ruim, estou dizendo o que Ebert dizia. Qualquer coisa que você não treina, você perde. O jihad bluteriano é ficção, a erosão da autonomia mental não é. Talvez, só talvez, Frank Ebert estava mais interessado em nos alertar sobre nós mesmos do que em construir um universo de ficção científica. E Duna é isso, uma ficção científica que parece fantasia épica, no fundo, um tratado filosófico disfarçado de aventura. Frank Ebert não quis criar um universo futurista, ele quis um espelho. Se esse vídeo te fez pensar em Duna, em tecnologia, em quem você está deixando pensar por você, deixe o like, não pro algoritmo, para você lembrar que passou por aqui. Se você quer mais conteúdo assim, mitologia, filosofia escondida na ficção, civilizações que mudaram a história, se inscreve aqui que tem muito mais. Até o próximo, que os meus pensamentos sempre sejam seus.